E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Respondendo Perguntas aqui no canal. Adoro ajudar vocês e pra mim dessa forma fica muito mais fácil, porque eu consigo ter tempo, né? Não é que nem no Instagram. Eu tenho tempo pra responder vocês corretamente, certinho, pra não deixar nenhuma dúvida. Se você é nova aqui no meu canal e não sabe, eu já tenho uma playlist com vários outros vídeos respondendo perguntas diferentes. Então eu acho um vídeo assim extremamente útil pra quem tá iniciando a saga ruiva ou tem muitas dúvidas. Se vocês estiverem ouvindo algum barulhinho, é o meu gatinho que tá comendo a raçãozinha dele. Mas enfim, vou deixar o link dessa playlist aqui no card pra vocês irem lá conferir todos os outros vídeos que eu já liberei desse assunto pra vocês. E caso queiram tirar as dúvidas de vocês também, é só me seguir no meu Instagram que eu vou deixar aqui na tela. E aí quando eu postar a caixinha de perguntas, você vai lá e tira a sua dúvida e eu respondo aqui no YouTube também. Lembrando que aqui no canal vocês encontram diversos conteúdos diferentes sobre ruivo. Eu falo sobre o ruivo das famosas, já falei também sobre o ruivo de cada cartela da coloração pessoal, falei sobre o ruivo Sherry, tem um vídeo de como ficar ruiva sem descolorir. Todos esses conteúdos eu vou deixar aqui no card pra vocês, mas é só dar uma olhadinha no meu perfil aqui do YouTube e vocês já vão conseguir encontrar todos esses e muito mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de me deixar o like agora pra não se esquecer, principalmente se esse vídeo for útil pra você, de me deixar um feedback nos comentários e de me seguir lá no meu Instagram também, que eu já deixei aqui na tela pra vocês. Hoje eu vou responder as dúvidas olhando aqui no computador, porque não tive nenhum celular aqui de casa pra pegar emprestado, então vou ficar olhando pra baixo pra ler as perguntas, tá bom? Bora lá, eu coloquei pra vocês na caixinha quais as dúvidas sobre ruivo, e a Júlia falou: tudo, meu ruivo nunca fica do tom que eu quero e sempre fica manchado. Isso é muito amplo, fica difícil eu te ajudar, porque eu não sei exatamente aonde ocorre a mancha. É no retoque? Foi na transição? Sabe? Fica difícil ajudar. Mas provavelmente você tá errando ou na aplicação ou no tempo de pausa, porque geralmente mancha tem a ver com isso. Ou você não aplicou direito, ou não fez o tempo de pausa correto, ou você tem muito alisamento no cabelo e aí impede da coloração entrar. Mas basicamente o que eu te indicaria nesse caso, fazer uma correção da sua base e aí sim fazer todos os retoques seguintes corretamente, certinho, para manter a uniformização do cabelo. Lembrando que eu sou especialista em ruivos e faço consultorias personalizadas através do meu Instagram. É só me chamar pedindo informações e eu passo o valor, como funciona, enfim. Mas basicamente eu analiso o seu cabelo, né, faço uma avaliação através do WhatsApp e monto um planejamento completinho com todos os passos, proporções e etapas que você precisa seguir para atingir o seu objetivo. Seria muito válido no seu caso, porque a gente consegue uniformizar o cabelo, eu consigo realmente entender qual é o seu histórico capilar, o que está causando isso, para aí sim te ajudar. Mas você pode ser mais específica também na próxima caixinha e aí eu vou conseguir te ajudar com mais facilidade. A Les falou: escurecer o ruivo. Uso a KaDeWe 834 com OX de 30 e tô em dúvida se uso uma OX de 20 ou misturinha. Isso realmente vai depender do quão escuro você quer deixar o seu cabelo, do quanto você quer fechar. Você pode fazer um teste de mecha com a OX de 20 volumes e ver se te agrada. Se não te agradar, eu indico muito que você use a 6.34 juntamente com a 834. Na proporção de 1 para 1, a gente tem uma base 7. Aí se você aumentar mais a proporção de 6.34, você vai deixando a coloração mais escura, e se colocar mais de 8.34, vai deixando a coloração mais clarinha. Também é possível utilizar a 6.34 sozinha, caso você queira realmente uma base 6. A Jaqueline Machado falou: eu tinha luzes, fiz pré-pigmentação, pintei com 8.34 mais 6.34, ficou ruivo, porém muito neon nas partes que tinham luzes. O que posso fazer para ajustar? Então, geralmente a gente não utiliza qualquer OX nas partes descoloridas, usamos OX de 10 volumes. No caso da KaDeWe, a gente tem a de 6 volumes, que fecha ainda mais o tom. E aí, geralmente é o que eu faço, mas se ficou neon, talvez você tivesse que ajustar a misturinha em si, além de utilizar com OX de 10 nessas regiões, para ter a pigmentação correta e tudo mais. A Ribeiro Nath falou: eu quero um ruivo escuro, quase marrom. Qual me indicaria? Minha cartela é outono escuro. Não tenho como indicar assim, gente. Tenho que saber exatamente todas as características dos fios para dizer com certeza essa misturinha ou aquela. Tem várias opções possíveis, sério, muitas, e eu já tenho inclusive um vídeo falando sobre a sua cartela de coloração pessoal que eu vou deixar aqui no card para você ir lá conferir. Eu contei várias misturinhas, mas realmente não tem como eu te dizer sem analisar o seu cabelo, se tem alisamento, se não tem, qual é a espessura deles, cor natural, cor atual, sabe? Tudo isso é muito difícil, eu não consigo dizer uma misturinha específica sem conhecer o seu cabelo. Mas você pode assistir esse vídeo e encontrar a misturinha dos seus sonhos, tranquilo. A Nanda disse: muita dúvida de base, se a base tem que estar mais clara para chegar no tom que deseja. Gente,
me ajudem a ajudar vocês. Qual é o tom que você deseja, entendeu? É difícil saber assim. Geralmente, quanto mais claro o tom que a gente quer, mais clara a base vai ter que estar, né? Mas vai depender. Tem gente que tem o cabelo natural super fininho e castanho médio, por exemplo, e a gente consegue uma base clara, até sem super clareadora, com a X de 40 ou de 30, dependendo da coloração. Mas fica difícil dar uma resposta certeira sem saber qual é o tom de objetivo, o tom que você tem, por exemplo. Mas basicamente a regra é essa, sim, né? Não é exatamente uma regra, porque pode variar dependendo do seu cabelo, mas quanto mais claro o tom que a gente quer, mais abertura do fio a gente vai precisar, né? A Passo Juliene perguntou: para clarear um tom de ruivo 6.7 para 8.34, basta usar a tinta mais clara ou precisa de super clareadora? Você usa a coloração 6.7 ou essa é sua base natural? Se for sua base natural, às vezes você consegue clarear sim, só com coloração. Se for coloração, tem que usar a super clareadora sozinha, primeiro para abrir até uma base 8 ou 7, e aí sim você vem com a coloração 8.34. A Simone perguntou: eu não preciso usar tinta clareadora toda vez que tiver que retocar a raiz? Não, não precisa, porque a raiz clareia sozinha por conta dos vasos sanguíneos que esquentam essa região e potencializam a abertura da tinta nessa região. Passando de 1,5 dedo, 2, o cabelo não tem mais esse auxílio do calor do couro cabeludo. Por isso que a gente utiliza em todo o restante a super clareadora, mas na raiz não precisa usar. A Le Alves disse: tonalidade, dificuldade em combinar o tom, pretendo ficar ruiva e essa dúvida me consome. Gente, essa caixinha acho que foi de todas a que vocês menos foram específicas nas perguntas, porque eu não consigo ajudar vocês. Eu não entendi sua pergunta. Você tem dificuldade de combinar o tom em que sentido? Com a sua pele? Ou, sei lá, tonalização? Não sei. Se for com a sua pele, aí nesse caso eu indico realmente uma avaliação com uma pessoa que seja especialista em coloração pessoal. Aí você vai saber quais tons te valorizam mais. Será que essa foi a pergunta? Não sei, você não foi muito específica. Se você tem muita dúvida e não quer arriscar, melhor fazer uma análise de coloração pessoal. Na consultoria eu também consigo ajudar vocês, mas não dizer esse tom te valoriza mais. Não, eu tenho uma certa noção, né, obviamente, quando a pele é mais amarelada, mais rosada, então eu consigo auxiliar vocês mais ou menos para o tom que mais valoriza, mas não como numa coloração pessoal, sabe? A Estefânia pediu pra falar sobre o ruivo de quem é outono escuro. Esse vídeo já saiu no canal e eu já deixei aqui no card pra vocês irem conferir. A Fernanda Freitas disse que não sabe por onde começar. Comece assistindo os vídeos do meu canal. Eu tenho muito conteúdo aqui onde eu te conto cuidados que você precisa ter antes de ficar ruiva, produtos que você precisa ter pra ficar ruiva, cuidados pós-coloração, várias opções de misturinhas, colorações, métodos pra ficar ruiva. Então aqui eu acho que deveria ser o lugar onde você deveria começar, e também adquirindo o meu e-book, que é o Manual da Raposinha, porque lá eu te falo sobre coisas mais técnicas, como fundo de clareamento, colorimetria, todas essas questões assim que geralmente a gente não aprende na internet. Então, essa é a minha dica. Comece pelo meu canal e pelo meu manual também. Ó, vou mostrar pra vocês como a caixinha, gente, não tá nada específica. Uma me mandou tonalização, a outra, fixar a cor. Gente, eu preciso que vocês sejam mais específicas, senão não tem como ajudar vocês. A Isa disse que a dúvida maior de como e quanto usar da super clareadora. O quanto vai depender muito da quantidade do seu cabelo, exatamente onde você vai aplicar. Porque, por exemplo, se tem uma base que tem uma descoloração em algumas regiões, a gente já não utiliza a super clareadora nessa região, só na outra parte escura. Então, a quantidade vai depender muito de tudo isso. Se tem muito cabelo, se o cabelo é longo, enfim. Agora, como usar? Gente, não tem erro. Tem um vídeo já aqui no canal onde eu explico certinho como fazer a transição para o ruivo e também como corrigir manchas. Vou deixar tudo aqui no card pra vocês, mas no card eu não consigo deixar muitos vídeos, então pode ser que talvez, como eu já citei muitos antes, agora eu já não esteja mais conseguindo colocar aí pra vocês. Mas no meu canal já tem esse tipo de conteúdo, tá? Geralmente você usa realmente na parte escura pra clarear ou corrigir. Se o cabelo está escuro por completo, a gente usa em todo o comprimento, sempre, em todos os casos, pulando 1,5 dedo da raiz. A Jéssica perguntou: caso eu queira clarear o tom do ruivo em 2 tons, necessariamente preciso usar uma super clareadora? Geralmente sim, 2 tons é uma quantidade assim bem considerável pra gente conseguir somente com coloração. Às vezes a gente consegue, mas é bem difícil. Eu indico de cara a super clareadora, porque você corre o risco de tentar com coloração, não dá certo, ter que aplicar a super clareadora e aí você vai exigir muito da saúde dos seus fios.
A Alice perguntou como clarear comprimento e pontas que ficaram mais marrons, com o super clareadora, já tem vídeo aqui no canal. A Gabriele também perguntou sobre a super clareadora, como usar para tirar mancha, tempo de ação, OX. Gente, tudo isso é relativo, não tem como eu dizer, porque a super clareadora você pode usar tanto com OX de 30 quanto de 40 e o tempo é muito relativo. Em alguns casos a gente deixa só 10 minutos, em outros a gente deixa 1 hora, em outros 30 minutos, então isso vai depender totalmente do seu objetivo. Por isso que eu sempre indico o teste de mecha. É aí que você usa, por exemplo, testa com uma OX de 30 escolhe um tempo, 30 minutos. E aí você vai ver, eu preciso de mais, preciso de menos, e aí você vai ajustando, mas não tem como dizer, não é uma regra, sabe? Depende muito realmente do seu objetivo, do quanto você quer clarear, de como tá o seu cabelo, o histórico capilar, enfim. A Lau disse que está com as pontas mais claras que a raiz e não pinta, tonaliza por nada. Provavelmente você tem loiro nas pontas, né? Eu tô sem óculos, não tô conseguindo ver a fotinho dela, mas provavelmente esse é o problema. Nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde dos fios. Então, a gente começa usando acidificante para regular o pH, fazendo um bom cronograma capilar, mas obviamente que de qualquer forma, pontas descoloridas sempre vão te dar problema na retenção de pigmento, porque a fibra capilar não é mais a mesma, a gente não tem como recuperar 100%. A gente ajuda um pouquinho com a acidificação, usando aquela técnica que eu falei de coloração com OX de 10 volumes. A gente também pode usar uma tinta base, por exemplo, se você usa 834, você vai usar ela com uma 8.0 para segurar um pouco melhor, juntamente com a OX de 10 volumes, mas a retenção que você tem no restante, que era natural, nunca vai ser igual a das pontas. Por isso que se você quer resolver 100%, é só cortando. Mas para amenizar, um bom cronograma capilar, acidificação recorrentemente até os fios ficarem mais saudáveis, coloração com tinta base e OX de 10. A Inali, não sei se fala assim, diz que gostaria de saber como faz um ruivo doce de leite, mas com um tom cobre dourado. Cobre dourado já é o ruivo doce de leite, ele é literalmente a mistura do cobre e do dourado. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, na verdade uma playlist, onde eu falo os prós e contras de todos os tons de ruivo, incluindo o doce de leite. E aí eu também falo como você pode atingir esse tom no seu cabelo. Vou deixar esse vídeo aqui no card. Mais uma vez, gente, se não couber aqui, vocês não estão achando esse conteúdo aqui, é só pesquisar dentro do meu canal com esse nome. Prós e contras do ruivo doce de leite vocês vão achar. Mas tem muitas opções de misturinhas em várias marcas. Geralmente você vai precisar de uma coloração ali na base 8 ou 7, né? A não ser que você queira uma base mais escura, porque dá pra atingir com a base 6 também. Mas geralmente a gente usa aí uma base 8 ou 7 que tenha cobre e dourado. Aí você vai precisar decidir se você quer mais cobre ou dourado, porque a gente não consegue exatamente na mesma medida, a não ser que você utilize duas colorações, uma 8.3 e uma 8.4 em proporções iguais. Agora, se você for usar uma misturinha pronta, por exemplo, 8.34, a gente tem mais dourado do que cobre. Então você vai precisar entender aí qual é a proposta que você deseja para entender qual a melhor coloração para atingir o seu objetivo. A Tatiane perguntou, dá pra retocar raiz com tonalizante corujinha? Primeiro que não é tonalizante, é máscara pigmentante. O tonalizante você pode sim fazer retoques de raiz, não pro ruivo, né? Geralmente a gente utiliza tonalizante na raiz pra quem tem cabelo branco e cabelo naturalmente mais escuro. Máscara pigmentante, ela não tem poder de abertura, ela só fica superficialmente no fio, não é à toa que ela sai conforme as lavagens. Então não tem como retocar a raiz com corujinha, nem nenhuma outra máscara pigmentante. A Foforu me perguntou, meu fundo é 6, passei 7.7 mais 7.1 e já tinha 6.7 nas pontas. Posso passar a 8.3 sem descolorir? Depende de como a sua base tá. Pode ser que você use a 8.3, no comprimento fique de um jeito, na raiz outro completamente diferente, provavelmente mais claro na raiz. Então, não sei dizer só por essas informações, sabe? Eu acredito que a 8.3 não seja a melhor escolha. Principalmente porque o seu cabelo natural é uma base 6, é muito clarinha, sabe? Vai abrir muito rápido. Mas você pode fazer um teste de mecha, talvez dê certo. A Carol disse que acabou de me conhecer e tal, quer ficar ruiva, mas tem a sobrancelha escura, muito grossa e tem medo do ruivo acabar deixando pálida e com cara de doente. Só vai deixar você dessa forma se for um ruivo que não te valoriza. A gente tem muitas opções de ruivo, gente, muitas. Do cobre intenso ao cobre suave, ao dourado, ao quase loiro. Geralmente o que deixa a gente apagada, principalmente quando somos muito branquinhas, são os tons muito claros, mais puxados pro loiro, mais dourado, enfim. Ou quem tem a pele mais amarelada, essa não é geralmente a melhor opção. Agora, se você usa um cobre suave, um doce de leite levemente cobre, impossível você ficar com cara de apagada, sabe? A não ser que realmente não orne com o seu contraste. Mas como eu disse, tem sempre a opção que vai te valorizar mais e a que vai te valorizar menos. Aí você precisa encontrar quais são elas. Assim, uma você evita e a outra você usa. A Lua perguntou como funciona a minha consultoria e se é um valor mensal. Não, é um valor que você paga apenas uma vez.
Atualmente eu não fiz ainda o ajuste desse ano, então eu estou cobrando R$100 na minha consultoria. Mas basicamente como eu funciona? Você me chama lá no meu Instagram, fala que tem interesse na consultoria, geralmente eu mando um textinho explicando exatamente o que eu vou explicar agora. A consultoria é assim, você me manda o seu contato do WhatsApp, eu te chamo mandando um questionário para entender realmente o seu histórico capilar, fundo de clareamento, tudo isso. Peço fotos do seu cabelo atual, do seu cabelo natural, do seu tom de objetivo, e aí eu entendo qual é realmente tanto o seu objetivo quanto o cabelo com o qual eu vou lidar. Entendendo isso, eu te mando os horários que eu tenho disponíveis, aí você escolhe qual é o melhor pra você, realiza o pagamento pra confirmar o horário e no dia agendado eu te chamo 10 minutos antes, mandando um planejamento completo com proporções, passos, etapas, tudo que você precisa para atingir o seu objetivo e também manter. Ou seja, tem também falando sobre retoque de raiz, tonalização, além de todo o processo. Se for correção, clareamento, processo de escurecimento dos fios, tudo isso eu coloco muito bem explicadinho, além de dicas de cronograma também. E aí, durante 1 hora, você vai poder tirar toda e qualquer dúvida que você tiver por mensagem, não é por voz, nem vídeo, nem nada, tá? É tudo por mensagem no WhatsApp. Eu prefiro dessa forma porque vocês conseguem ter acesso a tudo que a gente conversou, todas as dúvidas, enfim. Aí você tem 1 hora para tirar todas as dúvidas e eu responderei no mesmo momento, até porque é um horário exclusivamente seu. Passando esse horário, nos dias seguintes, meses seguintes, eu continuo respondendo qualquer dúvida referente ao seu planejamento, porém conforme a minha disponibilidade naquele dia. Então talvez você me mande uma mensagem 1 da tarde, eu vou responder 5 da tarde, porque depende, né, da minha disponibilidade, não consigo responder na hora, mas sempre respondo. E aí só é necessário pagar uma consultoria novamente se você quiser um novo tom, ou se quiser fazer uma nova correção, um processo diferente. Enquanto as suas dúvidas forem sobre o planejamento, sobre o seu tom atual, eu respondo normalmente sem cobrar nenhum valor a mais. Lembrando que a minha consultoria é totalmente diferente do meu e-book. A consultoria é um atendimento personalizado e o e-book é um manual, basicamente isso. A Rose perguntou se fazer uma decapagem é a mesma coisa que descolorir o cabelo. Geralmente é sim. É porque decapagem, geralmente as pessoas usam para retirar algum produto. Por exemplo, coloração escura, tonalizante escuro, mas o processo em si é a mesma coisa. É prima da champusada, prima da descoloração e por aí vai. A Furtado Aline perguntou como mudar de loira para o ruivo sem agredir o fio, usando bons produtos, de boas marcas e fazendo o processo correto para o seu cabelo. E principalmente não descolorindo os fios. E aí você consegue o seu objetivo, porém sem danificar a estrutura do cabelo. A curvatura também, enfim. A Gabriele perguntou, posso misturar a 677 da Igora mais a 8.1? Vai ficar com um tom um pouco mais claro? Depende da proporção que você vai usar. Por exemplo, se você usa na proporção de 1 para 1, você vai ter uma base 7. Aí se você usar mais da 8.1, vai ficar mais claro. Se usar menos, vai ficar mais escuro. Então depende da proporção que você vai usar cada numeração. A Furtado Aline também perguntou qual o lado ruim, como cuidar em casa para ficar saudável. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, prós e contras, tudo vai depender também do tom que você vai escolher. Comentei aqui que eu tenho uma playlist onde eu falo sobre os prós e contras de cada tom de ruivo, porque sim, gente, além do ruivo como um todo, cada tom tem seus prós e contras. Um desbota mais que o outro dá mais manutenção, então tudo isso precisa ser entendido. Maratona aqui o canal que você vai descobrir tudo isso. A Mel perguntou se é fácil de cuidar. Pra mim, eu considero muito fácil, não tenho trabalho nenhum com o meu cabelo, eu literalmente só retoco a raiz e no dia do retoque eu tonalizo o comprimento pra igualar raiz e pontas e durante o mês eu não faço mais nada, mas levando em consideração que eu não tenho alisamento no meu cabelo também, então a saúde tá super ok, faço cronograma capilar, cuido certinho, uso protetor térmico, então tudo isso vai definir se vai ser fácil ou não pra você, sabe? Bom, essas foram as perguntas que eu respondi hoje, peço que vocês sejam mais específicas nas próximas caixinhas, porque aí eu consigo ajudar mais de vocês de uma maneira mais efetiva. Mas no geral, espero muito que vocês tenham gostado, caso isso tenha acontecido, não se esqueçam de me deixar o like agora pra não se esquecer, de se inscrever aqui no meu canal, de ativar o sininho pra receber as notificações de todos os meus vídeos e me contem aqui nos comentários quais outros conteúdos gostariam de ver também. Então é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.